Podem se assentar, aqueles que podem. Nós estamos na série Transformados e nós temos falado sobre aquelas pessoas que foram transformadas, pessoas que tiveram uma transformação. Nós temos falado disso nos últimos 2 meses. E Deus tem falado conosco de forma extraordinária durante esses dias aqui. E eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Atos capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 34. Vai ser uma leitura um pouco mais extensa do que nós estamos acostumados. Mas Atos capítulo 16, nós vamos ler do 19 até o 34. Gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez, curvasse sua cabeça. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Oro para que o Senhor venha falar conosco. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai. Tire todas as escamas. Queremos te ver, queremos te ouvir, ó Pai, nessa noite. Deus, abra os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 16, versículo 19. Diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para com a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Diga graças a Deus por essa palavra. Antes de adentrar no texto que eu acabei de ler, é importante nós nos contextualizarmos do que estava acontecendo. Paulo e Timóteo, eles estão em uma cidade e eles conhecem uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma mulher que eles encontraram onde eles iam orar, eles iam para um lugar orar, e eles encontraram Lídia. E aí eles pregaram o evangelho para Lídia, e a palavra nos diz que o Senhor abriu o coração para que ela recebesse a mensagem, para que ela recebesse o evangelho. E aí Lídia, ela crê em Jesus Cristo, se converte, e a partir disso ela leva Paulo e Silas para sua casa. E aí eles ficaram lá na casa dela durante um tempo, e durante esse tempo eles iam todos os dias pela manhã para o lugar de oração para poder orar. E todos os dias que ele passava, existia uma jovem que gritava endemoniada, falando que aqueles homens estavam pregando o evangelho. Essa jovem era uma jovem muito importante para os seus senhores, porque ela estava possuída por um espírito maligno que fazia adivinhas, ou seja, ela ganhava dinheiro por aquilo que ela estava fazendo.
ela era uma mulher que tinha muito lucro. Ela dava muito lucro aos seus senhores, ou seja, aqui dá a entender também que ela era uma escrava, possivelmente. E ela fazia adivinhações, e através das adivinhações, ela ganhava dinheiro. Então, a Bíblia não dá muita clareza sobre como era, mas eu imagino as pessoas procuravam ela, querendo saber alguma coisa a respeito da vida dela, pelos dias que viriam, ou resposta de alguma coisa. Mas Paulo estava durante esses dias simplesmente fazendo o que ele foi chamado para fazer: pregar o Evangelho. Paulo, ele estava ali preocupado em levar adiante o Evangelho. E o título da mensagem de hoje é: lute pelo Evangelho e morra lutando. Paulo estava em todo o tempo indo, levando a mensagem, pregando essa mensagem. Ele estava o tempo inteiro fazendo com que a mensagem de Cristo fosse espalhada pela multidão. E enquanto ele estava fazendo isso, ele encontrou Lídia, que consequentemente encontrou essa jovem, e um determinado dia Paulo expulsou esse demônio. E aí o que aconteceu? Essa mulher perdeu agora o poder que ela tinha de fazer adivinhações. E o que aconteceu? Os seus senhores, eles ficaram irados, ficaram bravos, porque aquela mulher, através dos adivinhamentos desse espírito maligno, eles ganhavam dinheiro com aquilo. Então eles ficaram com muita raiva, pegaram Paulo e Silas, e aí já entra no texto que nós acabamos de ler, levaram para o lugar, e aí olha, eles estão fazendo coisas que não convém com aquilo que nós acreditamos. Nós somos romanos, eles estão atrapalhando os nossos negócios, eles estão nos atrapalhando. E aí eles foram açoitados, levados para a prisão, e aí o texto vai desenrolando. Mas o que eu quero falar aqui é que nitidamente Paulo, ele sabia muito bem de três coisas. A primeira coisa é que Paulo sabia o que ele estava fazendo. Em todo o tempo Paulo sabia o que ele estava fazendo. Parece ser loucura, mas quando nós fazemos as coisas para Deus, nem sempre sabemos o que nós estamos fazendo, mas nós sabemos por quem nós estamos fazendo. Logo, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Parece ser um pouco redundante assim, ou parece que não faz sentido nada do que eu acabei de falar, mas a verdade é que quando nós estamos em Deus, mesmo não sabendo, na maioria das vezes, qual passo dar, quando nós temos uma fé verdadeira, nós sempre sabemos que nós estamos por Cristo e sabemos que Ele é soberano sobre aquilo que nós estamos fazendo. Se nós estamos por Ele, nada será contra nós. Amém? Vocês creem nisso? A segunda coisa é que Paulo lutava pelo que ele estava fazendo. Paulo, ele se posicionou. Ele poderia chegar lá na frente de todo mundo e falar: não, peraí, calma lá, ela estava endemoniada, vocês não estavam percebendo que ela estava com um espírito maligno? Na verdade, ela estava enganando vocês. Paulo poderia se defender, Paulo poderia buscar alternativas para trazer algo, mas ele preferiu simplesmente: beleza, é isso mesmo, e eu não vou arredar o pé por aquilo que eu acredito, e nem vou desfazer por aquilo que eu acredito. A terceira coisa é que Paulo morreria pelo que estava fazendo. Paulo, ele não questionou em momento nenhum em ele ter apanhado, e nem mesmo ele ter ido para a prisão. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais sobre essas coisas. A primeira coisa, que Paulo sabia o que estava fazendo, isso deve ser uma clareza em nossas vidas. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Nós já estamos em um nível, ou deveríamos estar em um nível de maturidade, onde nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Quando nós temos lá para os nossos 13, 14 anos de idade, é normal nós um dia querer fazer uma coisa e no outro dia querer ser astronauta. Ainda está nessa fase. A fase dos 13, 14 anos ainda é permitido até uns 15 ali, dependendo do menino, ainda até uns 17, se for homem. Ainda dá tempo da pessoa ainda ficar naquela, tipo, hoje eu quero ser médico, amanhã eu quero ser jogador de futebol, aí no outro dia eu quero ser piloto de Fórmula 1. E aí vai mudando. Todo mundo passou por isso na vida. Todo mundo teve uma fase assim que não sabia o que queria, e quando achava que sabia, na verdade não sabia de nada. Não é assim. Todos nós passamos por essa fase. Todos nós já passamos por isso. Mas
Depois que nós passamos por essa fase, uma fase de uma incerteza dos nossos afazeres, é chegada uma fase que nós devemos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. É chegada uma fase que nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. O que você tem feito da sua vida? E aqui vale um questionamento: o que nós temos feito nas nossas vidas? Muitos de nós, talvez, crescemos ou não crescemos dentro da igreja, mas se nós já estamos aqui dentro da igreja há algum tempo, já sabemos o que Deus tem para nós. Já sabemos o porquê fomos chamados ou para que fomos chamados. Dentro disso, o que a sua vida tem feito, ou o que você tem feito para que sua vida esteja alinhada com os planos do Senhor? Sabe de uma coisa? Quando nós temos a certeza, quando nós sabemos fielmente o que nós estamos fazendo, e aqui eu não estou falando de ter todos os recursos, eu não estou falando de ter toda a capacidade, de ter toda a experiência, mas é de saber para onde estamos indo, ou de saber para onde você está indo. É necessário olhar para um lugar e falar assim: olha, eu estou indo para ali. Vocês muito bem sabem, aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar, chegou. Se eu estou andando pela rua, encontro o pastor Alex olha para mim: e aí, mano, sai para onde? Não sei, acho que eu cheguei. E de fato chegou, porque se ele não sabe para onde ele está indo, qualquer lugar que ele chegou. Mas agora, quando nós estamos indo para algum lugar, na verdade ninguém caminha pela rua sem saber para onde vai, a não ser que você esteja passando por algum surto psicótico, algum problema aí que você precisa de um médico ou de um acompanhamento. Você sabe para onde você está indo. Então, quando eu encontro com o pastor Alex: e aí, tudo bem? Mano, você está indo aonde? Cara, eu estou indo ali na padaria do Balmi, que eu vou pegar um salgado e refrigerante. E aí, o que vai acontecer? Beleza, então, eu vou continuar minha trajetória até a padaria do Balmi. Eu sei aonde eu estou indo. E a padaria do Balmi tem vários caminhos. Eu posso passar aqui por trás, vai dar mais volta? Vai. Eu posso descer a rua? Posso. Eu posso dar a volta aqui pela Tiradentes, quarteirão, para chegar? Posso. Eu posso descer lá na Alvarenga Peixoto pela JK, depois subir a rua e chegar no... Posso fazer inúmeros caminhos. O nosso desafio é ter a percepção de ir pelo caminho mais perto e mais rápido para se chegar na visão ou no lugar que Deus nos entregou para chegar. E como que nós vamos fazer isso? Nós só chegamos no lugar mais rápido, de forma mais objetiva, se nós sabemos o que nós estamos fazendo. Se nós não sabemos o que nós estamos fazendo, você está perdendo o seu tempo. Nós estamos perdendo o nosso tempo. E Paulo aqui nos dá uma aula sobre saber o que estava fazendo. Paulo sabia muito bem o que ele estava fazendo. Paulo estava vivendo a grande comissão. Paulo estava anunciando o evangelho. E quando nós estamos cientes daquilo que nós estamos fazendo, não importa o que vai acontecer, nós estamos ali para fazer. Quando nós temos a certeza do que nós estamos fazendo, nós não estamos preocupados se vou ser preso, se eu não vou ser, se eu vou cair, se eu não vou, se meu sapato está adequado ou se não está. Por quê? Porque eu já sei. Então, se eu já sei, eu já saio de casa preparado. Pode ser que aconteça alguma circunstância que vai me atrapalhar? Pode, é claro que pode. Mas eu já tenho a certeza para onde eu estou indo, logo eu já saí com a roupa adequada para isso. É ou não é? Se você sai para a academia, você vai sair de calça jeans, sei lá, um sapato desconfortável, que não é um tênis para a academia, uma camisa social. Vocês vão desse jeito para a academia? Vocês vão colocar uma roupa de academia, uma roupa que dê a flexibilidade para que vocês possam fazer os exercícios, não é assim? Quando os meninos aí saem para jogar bola, vocês vão como? Vai com a roupa de jogar bola, com a chuteirinha na mão, com a marra toda, achando que é o melhor jogador. Mas é assim que funciona. A gente sai já sabendo para onde nós vamos. Paulo sabia muito bem o que ele estava fazendo. Paulo sabia, ele tinha certeza, ele tinha clareza. E da mesma maneira nós precisamos de ter essa clareza. Viver os planos e os propósitos do Senhor quer dizer que nós vamos ter que sair. Às vezes nós não vamos saber qual roupa nós devemos ir, o que nós devemos levar. Talvez nós não vamos saber, mas Deus vai falar: olha, vá para lá, e nós temos que ir.
Ah, mas essa roupa aqui, Deus, não vai dar, mas Deus está mandando que a gente vá. Meu irmão, se Deus está nos mandando para ir em determinado lugar, quer dizer que Ele vai nos suprir em todas as coisas, mas requer o passo nosso de ir até o lugar onde Deus está nos chamando para ir. Se Deus está nos chamando para ir para algum lugar, quer dizer que Ele já levantou os recursos para nos sustentar. Se Deus está nos chamando, nós precisamos unicamente de ter a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Talvez você não vai saber ainda o que você está fazendo, mas acima disso, você sabe quem é o Deus que está te enviando, e isso é suficiente. É suficiente você saber quem é o seu Deus, pois é esse Deus quem vai te sustentar por onde você estiver indo. Paulo, ele não tinha clareza sobre o que ele estava fazendo, ou para onde, qual seria o próximo destino dele. Ele tinha certeza de uma coisa: o meu Deus é suficiente. O meu Deus é suficiente, é Ele quem vai me sustentar. Paulo, você está apanhando. Beleza, Deus é suficiente. Paulo, você está indo preso. Deus é suficiente. Paulo, está acontecendo um terremoto na cadeia. Deus é suficiente. Permaneça orando, permaneça adorando ao Senhor, porque Ele é suficiente. E aí, o segundo aprendizado que nós vamos ver aqui é que Paulo, ele lutava pelo que ele estava fazendo. Uma vez que eu sei muito bem aquilo que eu faço, eu vou lutar por aquilo. Ninguém luta por causa que não acredita, a não ser que você seja muito doido da sua cabeça. Mas, vamos lá, vamos imaginar. Imagine aí que você está, vamos dar uma ideia um pouco mais, assim, fora do nosso contexto. Mas suponhamos que está reunido eu, o Mateus e o Daniel. E aí do nada aparece uma pessoa e dá um murro na cara do Daniel. Automaticamente o meu instinto é fazer o quê? Já ir defender, claro, não vou bater em ninguém. Mas se de forma hipotética, por uma reação, eu agredisse a outra pessoa que agrediu o Daniel, eu estava fazendo o quê? Eu estaria defendendo o meu amigo. Eu estava lutando por aquilo que eu acreditava, na inocência do Daniel. Da mesma forma, quando nós vamos lutar por algo, nós estamos lutando porque nós acreditamos naquilo. Nós confiamos naquilo. E os meninos bem sabem, se entrar numa briga que você tiver errado, eu deixaria apanhar facilmente para aprender. Eu no máximo tentaria separar e tal, mas deixaria levar uns murros para ficar esperto. Mas, brincadeiras à parte, nós precisamos de lutar pelas coisas. Paulo, ele lutava por aquilo que ele acreditava. E Paulo acreditava no Evangelho. Paulo acreditava que Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Paulo, ele lutava por aquilo que ele sabia. Então ele sabia de algo, logo Paulo lutava por aquilo que ele acreditava. Meus irmãos, nós precisamos de lutar por aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos de batalhar por aquilo que nós acreditamos. Mas nos últimos tempos, nós temos sido flexíveis com o que o mundo tem proposto para a gente, aonde as pessoas nos questionam e nós simplesmente, não faz sentido. Eu falei sobre isso na semana passada, sobre posicionamento. Lutar por aquilo que nós acreditamos, lutar pelo Evangelho. Não é que agora eu vou ter que dar um soco na cara de quem não acredita. Não é que agora eu vou ter que bater nas pessoas que eu prego e não aceitam a Jesus. Não estou falando isso, até porque Jesus Cristo não nos ensina isso. Mas Jesus Cristo nos ensina a amar e a respeitar essas pessoas e a fazer por elas além do que nós faremos por nós mesmos. Olha que cultura completamente ao inverso do que nós estamos acostumados. Quando eu falo em lutar por aquilo que nós acreditamos, eu falo em quando você estiver no seu local de trabalho e alguém virar e falar que, mano, você é isso, aquilo outro, tal, é você não arredar o pé e falar assim: eu acredito naquilo que eu creio, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você pode me ofender, você pode me desrespeitar, mas eu não vou partir, eu não vou avançar, eu não vou passar dessa barreira, eu não vou romper essa linha com você. Mas em momento nenhum arredar o pé para aquelas pessoas que acham que são melhores do que nós, acham que nós somos ultrapassados. Nós precisamos de lutar pelo Evangelho. Quantas vezes na faculdade ouvimos coisas e simplesmente ficamos calados?
Quantas vezes ouvimos coisas no nosso local de trabalho e simplesmente aí dá aquela escorregada, vai para o lado, porque não quero participar disso. E aqui eu não estou falando para que você pule em qualquer discussão. Eu não estou falando que você precisa de gerar argumentos para que gere uma discussão e a partir dessa discussão você vai querer lutar. Eu não estou falando nada disso. Mas eu estou falando para você se posicionar nos momentos que você deve se posicionar. Nós devemos lutar por aquilo que nós acreditamos. Acima de todas as coisas que nós acreditamos, deve ser o nosso Deus e o Evangelho. Deve ser Cristo que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E que a palavra de Deus é a palavra de Deus, inerrante, infalível, imutável. Nós precisamos de lutar na nossa geração por aquilo que nós acreditamos. Se nós não fizermos isso, eles vão lutar por aquilo que eles acreditam e nós iremos ficar para trás. Mas de uma coisa é certa: se nós não formos lutar por isso, Deus levantará pessoas que irão lutar por nós, ou que irá lutar pelo Evangelho. E se nós estamos juntos no Evangelho, nós iremos lutar pelo mesmo Evangelho, pelo mesmo Deus. O Senhor nos chama para lutar por aquilo que nós acreditamos. Paulo não agrediu ninguém. Paulo e Silas não agrediu ninguém, não machucou ninguém, não ofendeu ninguém, mas eles estavam em todo o tempo lutando por aquilo que eles acreditavam. Eles foram presos, mas quando nós temos a certeza, quando nós lutamos por aquilo que nós acreditamos, o Senhor provém aquilo que nós precisamos. Eles lutaram pelo Evangelho, eles apanharam literalmente pelo Evangelho, eles foram presos pelo Evangelho, mas em momento nenhum eles pararam de adorar aquele que está acima de todas as coisas, que é o nosso Deus. Eles adoraram a ponto de um grande terremoto acontecer, as celas se abriram, as correntes se soltaram. Essa é a mensagem do próprio Deus provando: eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês, é eu que cuido de vocês. Isso também nos mostra que quando nós acreditamos, quando nós sabemos o que nós estamos fazendo e lutamos por isso, meu irmão, não me interessa o tamanho da situação. Gente, é só nós analisarmos. Possivelmente ele estava ali no Oriente Médio, próximo à Europa. Vocês já ouviram falar de terremoto para aquele lugar? Nos últimos anos aí, tem muitas coisas estranhas acontecendo, mas vocês ouviram aí? Algum noticiário já aconteceu? Ah, beleza, é quase 2000 anos atrás, mas não é um lugar recorrente de terremotos, não tem placas ali em cima que fica chocando para que aconteça terremotos, diferentemente da costa que nós vamos ter lá nos Estados Unidos, para aqueles lados de lá, próximo do Chile, não tem nenhum vulcão ali que está, não é algo comum. Mas quando Deus está por nós e quando nós estamos por Deus, Deus faz aquilo que não parece possível acontecer para nos abençoar e cuidar de nós. Faz terremoto acontecer. E olha que loucura. Um terremoto aconteceu, beleza, algo extraordinário. Aí a segunda coisa, as portas se abriram. Beleza, um terremoto, tá, pode fazer com que as portas, mas as correntes se soltarem. Não faz sentido, aqui, faz um raciocínio lógico aí, beleza, terremoto pode ser que as portas abrem, ok, mas agora, soltou, terremoto aconteceu, soltou minhas correntes. O nosso Deus é um Deus capaz de fazer aquilo que parece ser impossível, passar a ser possível, de forma que nós não temos explicação. Da mesma forma da corrente se abrindo, tem explicação? O terremoto explica a corrente se abrir? É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Da forma que nós achamos que não pode acontecer, quando nós acreditamos e lutamos por aquilo que nós acreditamos, o Senhor faz por nós muito mais do que é o possível acontecer. Amém? E por último, Paulo, ele morreria pelo que estava fazendo. Luca Martini, ele tem uma frase que diz: é isso que nos mantém queimando, é isso que nos mantém vivos, ter pelo que lutar e ter pelo que morrer.
Se você vive um evangelho e começar a viver um evangelho raso demais, com o tempo você, na hora que vai ver, está concordando com as coisas que o mundo está dizendo. Quando você assustar, você não está lutando por isso mais. E os que morrem são os que lutam. Os que morrem são os que estão lutando. Os discípulos, os apóstolos, nenhum deles morreu porque simplesmente pegou o evangelho que eles aprenderam, guardou no bolso e foi viver a sua vida. Mas todos eles morreram porque estavam lutando pelo evangelho. Todos eles morreram porque estavam lutando pelo evangelho. E Paulo lutava por quê? Paulo lutava para cumprir aquilo que Jesus Cristo nos chamou para fazer, que é a grande comissão. Jesus Cristo, eu posso afirmar que foi um dos, não vou falar o único, mas um dos únicos mandamentos de Cristo, porque os outros já estavam escritos nas leis de Moisés, o povo já estava instruído, mas um dos únicos mandamentos é a grande comissão, aonde Jesus fala assim, olha, ide por todo mundo pregando o evangelho, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A grande comissão está em entender que Cristo Jesus, porque o versículo 18 de Mateus, capítulo 28, começa dizendo que Jesus Cristo já conquistou todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então parte pelo primeiro ponto de ter o entendimento que nós já somos aqueles que estão cheios de poder e de autoridade em nome de Cristo. O segundo ponto é que através desse poder e essa autoridade, nós podemos ir para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, cheios de poder e de autoridade. A pregação do evangelho, nós iremos desfrutar de coisas maravilhosas, de sinais, de milagres, de curas. Testemunhamos isso aqui semana passada. O evangelho é muito além do que pregar para uma pessoa e ela ir para o céu. O evangelho é uma mudança de vida completa enquanto nós estamos aqui na terra e nós passamos a desfrutar daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E esse desfrute é de um evangelho, de uma vida plena no Senhor, aonde nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não fomos chamados para ter uma vida rasa, fomos chamados para viver o evangelho a todo custo. Paulo sabia o que ele estava fazendo. Paulo foi ousado em viver isso de forma tão branda, tão forte, que ele apontou para ele mesmo em dizer e falar assim, olha, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos de ter a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Segundo, nós precisamos de lutar por aquilo que nós acreditamos. Terceiro, nós precisamos morrer por aquilo que nós acreditamos. A gente vive uma realidade completamente diferente a uma realidade onde o evangelho é pressionado. Mas, se chegasse ao ponto de perguntar, e aí, você morreria? Agora é tipo fácil, claro, morreria. Bateria no peito, claro que eu morreria. Mas, Pedro, que foi Pedro, vendo o próprio Cristo, ele negou a Cristo 3 vezes. É fácil falar enquanto nós não estamos sendo perseguidos. É fácil afirmar que nós faríamos isso, faríamos aquilo outro, enquanto nós não estamos aqui. Olha que lugar agradável, ar-condicionado. Na hora que sair aqui, você vai poder ir para qualquer lugar. Você vai poder ir com a Bíblia sem ter dificuldade, preocupação de se manifestar um cristão. Teoricamente, nós não temos dificuldades nenhuma para a pregação do evangelho. As perseguições que nós temos não chegam perto de países que o cristianismo de fato é perseguido. Morrer por aquilo que nós acreditamos é entregar a nossa vida pelo evangelho. É entregar a nossa vida por amor a Cristo. Entregar a vida por amor a Cristo
é colocar Cristo acima de todas as coisas em nossas vidas. O desafio para aqueles que foi transformado, para aquele que é transformado, é colocar Cristo acima de todas as coisas, a ponto de lutar e morrer por aquilo que Jesus Cristo é por nós. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Já estamos finalizando. Durante a vida do Evangelho, você precisa de saber o que você está fazendo. Deus está me levando para algum lugar, mas eu não sei não. Mas beleza, você sabe que Deus está te levando? Sei. Então, excelente, você já sabe de alguma coisa. Você vai precisar de lutar por aquilo que o Senhor Jesus Cristo está te chamando para fazer. Você vai ter que lutar por isso. Nenhum dos evangelhos ou nenhum das cartas que nós vamos ler, nós não vamos ter instrução de tipo, cara, pegue o seu evangelho, sente no seu sofá e fique na sua casa. Vá lá, vai viver a sua vida, tranquilo, normal, aí coloca o evangelho no seu bolso e viva a sua vida. Eu creio numa geração, uma estação que nós vivemos, é uma estação onde, é claro, nós podemos ser enviados sim. Existem palavras para o Brasil, principalmente, que daqui sairia um avivamento que espalharia pessoas para ao redor do mundo, que pregaria o Evangelho. Billy Graham trouxe essa profecia. Mas eu acredito que nós também temos um papel fundamental aonde nós estamos. No nosso local de trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, dentro da nossa casa. Talvez o Senhor Jesus Cristo vai te chamar para ir para a África, para ir para o Irã, para ir para o Egito, para ir para a Áustria, para os Estados Unidos, para ir para o Canadá. Talvez o Senhor Jesus Cristo vai te chamar para ir para a Europa, para a Noruega. Olha que maravilhoso. Ver a aurora boreal em todas as épocas de inverno. Isso deve ser fenomenal. Um dia eu vou realizar esse sonho. Mas talvez o Senhor Jesus Cristo está te chamando você para pregar o Evangelho aonde você está, na sua casa, a começar da sua casa, a começar do seu local de trabalho, a começar da onde você está estudando, a começar por onde você está passando. E saiba de uma coisa, você precisará estar disposto a lutar pelo Evangelho. Quando as pessoas te desrespeitar, você simplesmente receber essa ofensa, mas sem ofender de volta. Você vai precisar talvez de ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Você vai precisar talvez de ter que ir embora com um sentimento de essas pessoas me humilharam aqui hoje. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se foi o Jesus Cristo que te enviou para fazer aquilo que você está fazendo ou aquilo que você vai fazer, Ele irá te sustentar e nos dias de dificuldade Ele te capacitará e te colocará numa posição acima das outras, não porque você é melhor, mas porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor Jesus Cristo nos chama para viver o Evangelho de forma verdadeira nessa noite. Aqueles que foram transformados e entendem que Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E no dia que Ele foi morto, Ele gritou tetelestai, está consumado. O plano foi concluído. Jesus Cristo concluiu o plano de nos reconciliar novamente com Deus, aonde agora nós temos um livre acesso ao próprio Deus e nós somos a habitação dele, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro, da prata, de pedras preciosas, aquele que criou todas as coisas, é aquele que habita agora dentro de nós, porque um dia esse mesmo Deus se encarnou em um homem e agora Ele se fez por nós, de uma vez por todas, o sacrifício
que nos dá acesso ao Deus Criador de todas as coisas. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você, um preço de morte. A morte de Jesus Cristo não foi qualquer morte, mas foi do Deus Criador, pregado no madeiro, sofrendo por mim e por você. A morte de Jesus Cristo vai além do que simplesmente ir para o céu, mas desfrutar de uma vida liberta do poder do pecado, desfrutando de milagres e maravilhas, desfrutando de cura, desfrutando de uma vida de vitória onde nós estamos. A vida em Cristo Jesus vai além do que simplesmente ouvir uma palavra no domingo, vai além do que eu ler a Bíblia na minha casa, vai além do que eu falo nas ruas, mas vai até o dia em que eu morrer ou que Cristo voltar carregando os meus ideais, carregando aquilo que eu acredito, porque Jesus Cristo fez por mim muito mais do que eu mereço. Ele pagou um preço e não foi qualquer preço, mas Ele se pregou na cruz, Ele morreu, Ele se sacrificou, o próprio Deus. Imagine você sendo o próprio Deus, você morreria pela humanidade? Jesus Cristo fez por nós aquilo que nenhum homem faria, aquilo que nem você mesmo faria. Jesus Cristo fez por nós aquilo que ninguém foi capaz de fazer. Jesus Cristo é e sempre será a resposta para todas as coisas. Uma vida vitoriosa parte por acreditar e ter fé em Cristo Jesus e colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Feche seus olhos. Jesus, eu quero te entregar, Pai. Eu quero te entregar, Jesus, tudo que temos, tudo que somos. Jesus, obrigado porque o Senhor vai muito além do que nós merecemos, Jesus. Afinal de contas, nós não merecemos nada. O Senhor vai muito além do que nós necessitamos. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz desfrutar de maravilhas, de bênçãos, de dias, ó Pai, de dias difíceis talvez, Deus. O Senhor nos faz desfrutar de dias difíceis para que possamos ser aprovados para viver os dias de graça, Pai. Eu sei que esses dias às vezes são muito difíceis, mas nós cremos que o Senhor é aquele que há de recompensar aqueles que acreditam, que lutam e que morreriam por Ti, Pai. Eu oro para que nós venhamos ter a compreensão da palavra e carregar ela conosco, como se fosse a nossa própria vida, ou melhor, como se fosse o Senhor se entregando por nós na cruz do Calvário. Obrigado por essa mensagem, Pai.